E hoje a gente vai falar desse Dia Nacional de Combate ao Colesterol, uma verdadeira aula que é para o resto da vida. Compartilhem muito esta pauta depois nas redes sociais. Antes, para abrir uma breve explicação, VTzinho na tela, olha lá. O colesterol é um conjunto de gorduras necessário para o organismo exercer algumas funções. Ele está presente em grande parte dos alimentos, principalmente de origem animal. O seu alto nível é uma condição que aumenta o risco cardiovascular para doenças como infartos, acidente vascular cerebral e derrame, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são as doenças que mais causam mortes no Brasil. Hoje, dia 8 de agosto, é comemorado o Dia Mundial do Combate ao Colesterol, que tem o objetivo de informar a população e incentivar a mudança de hábitos para prevenir taxas elevadas de colesterol. Pequenas atitudes como a prática de atividades físicas e a restrição de gorduras, como o sal e o açúcar na dieta, são essenciais na prevenção deste problema, além de garantir uma melhor qualidade de vida. Ai, que imagens bonitas! Ai, com a gente, ela, queridíssima sempre, endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soglia, bem-vinda. Bem, Carol. Sempre um super prazer. Tudo bom? Porque a gente já começa com uma dinâmica. Sim. Exatamente para o pessoal entender que história é essa do colesterol, porque o colesterol só se fala das gorduras e gordura animal e excesso de gordura, e tem tanta coisa por trás disso, né? Muito. E muita coisa nova. Então, assim, vou explicar um pouco como funciona para o telespectador entender, mas já vou abrir falando, Carol, que desde os últimos 2 anos, mais ou menos, muitas coisas novas têm se falado a respeito de colesterol, de alimentação que pode ou não causar o aumento desse colesterol e de quais são as metas desse colesterol. Tá. Então, novidades que a gente vai contando ao longo do programa. Perfeito. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos tentar entender. O colesterol, quando uma pessoa fala assim pra mim, doutora, eu tenho colesterol. Tenho colesterol. Então, isso é muito normal. Na verdade, todos nós temos colesterol. Ele é algo que é fundamental, como o Jamal mesmo falou, né? As gorduras, elas são responsáveis por várias ações do nosso corpo. Então, aqui na nossa dinâmica, a gente vê esses amarelinhos, que é o colesterol, que ele é fundamental. Por quê? Porque a gente tem aqui uma foto do ovário. O que as mulheres produzem no ovário? Estrógeno. Como que eu consigo produzir estrógeno? A partir do colesterol. Então, para eu produzir esse hormônio importantíssimo para o nosso corpo, eu preciso dessa molécula que tem que chegar no ovário para que seja produzido o estrógeno. Mas como é que ela chega no meu ovário para ele conseguir produzir estrógeno? Não faço a menor ideia. Então vamos lá, 25 a 30% do colesterol do nosso corpo, ele vem da minha alimentação. Tá. Os outros 75, 70, ele vai ser produzido no fígado. Então eu tenho aqui o meu fígado que vai produzir os alimentos ou que vai receber o alimento da dieta. Porque quando eu comi gordura, comi colesterol, comi ovo, isso é ótimo. Ok, então ele vai ser absorvido pelo intestino e vai parar no fígado. Tá. Mas do fígado ele precisa vir para cá. Então eu tenho uma molécula que é uma proteína. O que é aquilo que a gente sempre, o médico fala, seu LDL está muito alto. O LDL nele não é um colesterol. O LDL ele é uma lipoproteína. O que é isso? Ele é uma proteína que carrega o colesterol. Então, essa proteína, ela pega o colesterol e vai levar lá no ovário, ela deixa o colesterol aqui para ele ser transformado em estrógeno. Ótimo! Só que quando eu tenho muito LDL, ele além de deixar no ovário, ele vai deixar num lugar que a gente não quer. Foi justamente o que o VT mostrou pra gente. Eu começo a colocar no meu vaso sanguíneo, porque ele leva para todo o corpo, Carol. Na verdade, o LDL ele vai levar para o nosso cérebro para fazer bainha de mielina, que é super importante. Ele vai levar para o meu ovário para fazer estrógeno, para o meu testículo, eu não tenho testículo, para o testículo dos homens, para produzir testosterona. Ou seja, ele tem para fazer vitamina D. Então, ele é fundamental, mas ao mesmo tempo ele começa a deixar esse colesterol, quando ele está numa quantidade muito grande, dentro do vaso. Tipo, já mandei pra tudo que eu tinha que mandar, mas tá sobrando. Tá sobrando. Fica no vaso. Tô com muito. Ele começa a formar. E quando ele começa a colocar dentro do vaso, o que acontece? Eu começo a formar aquelas placas de gordura. Então, o LDL não é que ele é ruim, mas quando ele tá em excesso, ele é ruim porque eu começo a colocar colesterol no vaso. E por que a gente fala que existe um colesterol que é bom, que é o HDL? Porque do mesmo jeito tem uma proteína que faz este caminho, eu tenho uma proteína que faz o caminho inverso. Ela pega o excesso de estrógeno que tinha aqui, o excesso de colesterol que tinha aqui e leva de volta para o fígado para ser metabolizado e jogado nas fezes. Ele pega o excesso de colesterol que está dentro do vaso
pega, tira esse colesterol e leva para o fígado para ser excretado pelas fezes. Então, em termos cardiológicos, este é um colesterol ruim, porque eu acabo colocando e fazendo placas de gordura dentro do meu vaso sanguíneo. Certo. Em termos cardiológicos, este daqui é um colesterol bom, porque ele tira essa gordura do vaso, diminui a formação de placas, leva para o fígado para ser metabolizado e ser mandado fora do meu organismo. Perfeito. Então, hoje em dia, às vezes a gente não olha mais o colesterol total. Eu olho o quanto eu tenho de colesterol bom e o quanto eu tenho de colesterol ruim. Porque às vezes eu tenho pacientes que têm um colesterol atleta. Às vezes vem um paciente atleta que tem 80 de HDL e 50 de LDL. Tá maravilhoso o perfil lipídico dele, porque ele tem muito mais bom do que ruim. Sempre ter muito mais bom do que ruim é positivo? Então, aí essa é a segunda pergunta. Porque alguns valores foram modificados, a gente vai ver já já. Perfeito. Se o LDL também estiver muito baixo, não chega no estrógeno, não chega no cérebro, não chega não sei aonde, também não chega aqui. Não faz mas não chega onde tem que chegar. Já vamos falar sobre isso. Quer que eu responda agora? Então, vou colocar... daqui a pouquinho. Okay. Vou colocar agora... A gente convidou a cardiologista Roberta Sareta para dar uma palavrinha para a gente também avaliar aí, pro lado, né, como você falou, de um cardiologista, qual é a visão? Por que um colesterol ruim muito alto pode preocupar? O que causa? O que acontece? Na tela. Vamos lá. Dia do combate nacional ao colesterol, e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso e dos riscos inerentes ao aumento do colesterol, que está associado diretamente ao risco cardiovascular. A gente sabe que a doença coronariana é a doença que mais mata no mundo, e o colesterol tem um papel importante dentre os fatores de risco com as doenças cardiovasculares. Dentre elas, o infarto é a doença com maior incidência no nosso país. Então, a cada 40 segundos, um brasileiro morre de infarto. É um dado importante para a gente levar em consideração, porque é uma doença silenciosa. E o colesterol está entre os fatores de risco mais importantes, dentre os fatores de risco mais importantes. Então, quando a gente pensa em doenças cardiovasculares, a gente pensa em infarto, em derrame, em hipertensão, todas as doenças que levam a um risco de vida e que podem eventualmente levar à morte. O colesterol aumenta, ele é um fator de risco que aumenta o risco e a incidência dessas doenças na população brasileira. Sempre, sempre não esqueçam, procurem um médico periodicamente, passem no seu cardiologista, façam exames regulares para que a gente se antecipe à doença, para que a gente faça o diagnóstico precoce e consiga evitar um novo evento. Tá aí, palavras muito legais sempre dela, doutora Roberta Sareta, cardiologista, um agradecimento ao Hospital Sírio-Libanês que permitiu que a gente gravasse aí a entrevista. Deixei uma pergunta importante, eu acho que a gente pode entrar, daqui a pouquinho tem mitos e verdades e ainda tem uma mesa que vai entrar aqui para vocês, de um exemplo de cardápio de um dia para uma pessoa que precisa então aumentar o bom colesterol e diminuir o ruim, daqui a pouquinho. Vamos falar então das novas referências destes números, porque deve ter chegado já a perguntinha do público assim, ai doutora, peguei meu exame, o meu tá tanto, aí o outro tá tanto, isso é bom ou não é? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem discutido muito, e aí eu acho que isso é legal para o telespectador, é que é o seguinte, tanto nos consensos que a gente chama de guideline de 2016 e 2017, tanto em relação a valores quanto a alimentação, existe uma divergência entre o consenso de cardiologia e o consenso de endocrinologia. Tá. Só para a gente ter uma ideia de como esse assunto, ele é complicado e há controvérsias, porque às vezes alguém vem falar de gordura saturada, aí outro fala que é bom, outro fala que é ruim. Então hoje eu vou colocar tudo que a gente tem de estudo e de análise. Mas o que eu estou falando hoje pode ser que daqui 6 meses mude, Carol. Tanto que hoje o que, na verdade, a gente faz na nossa prática clínica ainda não foi adotado pelos consensos, porque eles ainda acham que precisam de mais estudos. Mas em relação aos valores, a gente não usa uma meta agora, Carol. Quando eu chegava lá e abria lá o meu exame, estava lá assim, valor de referência menor do que 130 de colesterol ruim. Hoje isso caiu por terra. Por quê? Porque é mais importante eu saber quanto que a Priscila precisa de LDL e quanto que a Carol precisa e quanto que muitas vezes um paciente diabético de 65 anos e que fuma, ele precisa de um outro valor. Então agora esses valores eles são individualizados. Se a gente quiser colocar na tela, existe um score que a gente chama de score de Framingham, que é um score de risco cardiovascular. Ele me fala qual que é a chance de eu ter um infarto nos próximos 10 anos. Puxa! Tem um outro, a gente tem a outra figura?
Né? É essa, Tá é bom, porque eu acho que o outro tinha uma marca, então... Perfeito. Tá. Então vamos lá. Em relação a esse score de Framingham, o que ele fala pra gente? Tem idade, colesterol total, o colesterol HDL, que é o bom, pressão arterial, a presença de arritmia, se a pessoa já toma remédio para pressão ou não, se ela fuma, se ela é diabética, se ela já teve um infarto e se ela tem hipertrofia de ventrículo esquerdo. O que é isso? Muitas vezes quando a gente tem pressão alta, o nosso coração ele vai ficando fortinho e ele começa a ficar espesso. E isso é um fator de risco para eu ter mais infarto. Então, existe um cálculo que é bem complexo, tanto que eu não calculo, a gente coloca numa calculadora eletrônica no computador, que existe na internet. Se alguém quiser, puxa, mas qual que é o meu risco? Coloca lá, score de Framingham, tem vários lugares, tem tantos americanos, brasileiros, e você vai colocar essas informações. E o que ele vai aparecer, Carol? Qual é o meu risco de eu ter infarto nos próximos 10 anos? Eu posso ter um risco de 5%, então, ou seja, em 10 anos eu tenho 5% de ter risco. Quando que eu começo a ficar preocupada? Quando esse risco é maior do que 10%. Quando em 10 anos eu tenho um risco maior de 10% de ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma doença cardiovascular, eu tenho uma indicação de deixar os meus valores de LDL, que é o colesterol ruim, em torno de 70 a 100. Então, valores bem baixos, que muitas vezes eu não consigo de maneira natural, mesmo comendo os alimentos que a gente tem na mesa. Sério? Porque é algo que às vezes não é fisiológico e às vezes eu preciso entrar com um medicamento. Não tenho risco, ou seja, o meu risco é 2%. Aí a gente vai seguir a mesa dos alimentos. Por quê? Porque aí eu não preciso ter esses valores de 70 a 100. Eu posso ter valores entre 100 e 130. E aí, com uma alimentação normal, eu consigo atingir de maneira natural. E o que é um valor de HDL muito bom? Então, aí o HDL, o valor é a lua. O máximo que você conseguir, seja feliz. Né? Quanto maior os valores Quanto maior de HDL, você pegar, melhor. você fala, nossa, já aumentou um pouquinho, já é ótimo. É ótimo. Só pra gente ter uma ideia, a cada 1 ponto de HDL acima de 40, eu diminuo 2% de risco de infartar. Então, ou seja, um pontinho, se eu fui de 40 para 41, comemore, foi 2% a menos de risco em 10 anos. Então, ou seja, cada ponto no HDL, ele tem que ser conquistado. A gente sabe que nem sempre tem uma questão de predisposição genética, tem de atividade física e também de alimentação. Mas, então, assim, a gente gostaria que os valores de HDL ficassem acima de 40, se possível, acima de 50. Mas quanto mais alto a gente conseguir isso através de uma alimentação normal, anti-inflamatória, não ser obeso e conseguir aumentando esse HDL com atividade física, maravilhoso. Então, quanto mais alto eu não olho. Então, acho que qual é a mensagem para o público agora? Não me interessa o colesterol total, ponto. Eu preciso saber quanto é o meu bom e eu quero saber se o meu ruim está adequado para mim. Perfeito. É isso. Bom, mas se for acima de 130 também, já dá para perceber que é um problema. Que eu preciso... Para ninguém é bom ser acima de 130, certo, Perfeito. doutora? Ótimo, então, Carol. antes de tudo, não é olhando, ai, Carol, mas nossa, então será que esse é bom para mim, mas é acima de 130? Não. Não. Para ninguém. O limite é 130, combinado, avaliando os casos. Perfeito. Vamos colocar um mito ou verdade? Vamos. Para você me responder daqui a pouquinho. Olha lá, agora a gente separou, na verdade, assim, a parte polêmica da história, para desvendarmos tudo isso e já a mesa do cardápio para vocês. O ovo precisa ser banido da alimentação para evitar o colesterol alto? Em que pé estamos do ovo? Então, como é que é? Eu acho que não só o ovo, quanto outras gorduras saturadas, como a gordura componente em carnes, que por muito tempo foram criticados, hoje eles estão entrando de novo na dieta e devem ser colocados. O ovo, ele não é mais proibido para quem tem colesterol alto. A gente aceita aí, até tem alguns estudos mostrando que comer um ovo por dia não teria problema. A gente recomenda 4 a 5 ovos por semana no consultório, mas já falando para o público que provavelmente uma quantidade um pouco maior não faça mal, mas assim, também cuidado. Tem paciente que vem no consultório e fala, é como 6 ovos por dia. Também não. Bem, bom se está entrando 6 ovos, está faltando alguma outra coisa que está precisando entrar. Verdade. Então eu acho que a questão do equilíbrio, mas hoje, o que muitas vezes, um paciente que já teve um infarto, ou tem um histórico de doença cardiovascular, fala, não posso comer ovo. Pode, deve e realmente caiu por terra. Então, assim, pode comer ovo. Tem mais alguma pra gente perguntar? Mito. Vamos pra próxima, pra gente já ir pra mesa e fazer aí nosso dia, né? Pra aumentar o colesterol bom e diminuir o ruim. O leite e seus derivados podem entrar na dieta para colesterol alto. Sim, e aí? Já temos até aqui na mesa. Isso então, é verdade. Pode. Então, na verdade, podem entrar. Exatamente. O que a gente sabe? Antigamente, a gente orientava o paciente, até por uma questão do peso, usar mais leite que
seja desnatado. Certo. Porque como ele tem uma quantidade menor de gordura, ele também tem uma quantidade menor de calorias. Certo. Então, para o paciente que a gente quer que perca um pouco de gordura abdominal, porque essa gordura está, inclusive, prejudicando o colesterol dele, a gente vai pedir que esses derivados de leite sejam mais desnatados, tenham uma quantidade menor de gordura. Certo. Mas, para pacientes que não estão, um leite normal pode ser utilizado, sim, numa quantidade equilibrada, tá? Olha só. Então, isso é algo que a gente está cada vez mais falando. Para mim, é muito pior, para aumentar o colesterol, uma dieta com gordura trans, que são de alimentos industrializados, e a gente vai falar daqui a pouco aqui na mesa do que não pode, e de carboidrato em excesso, que vai ser transformado em triglicérides, que vai levar a um acúmulo de peso e que vai levar a essa gordura abdominal que aumenta o colesterol ruim. Então, do que eu falar de um copo de leite desnatado ou não, ou integral. Perfeito. Eu comi o desnatado, mas comi 3 pãezinhos. Não, você piorou o colesterol. Então, assim, a gente Eu sabe... acho que a próxima é de carbo. Ótimo, então vamos falar de carbo. Ai, tá lindo isso. Adorei essa foto. Mito ou verdade? A gordura da carne vermelha é a vilã do colesterol alto. Acho que agora a gente pode entrar nessa parte. Mito ou verdade? Mito. Então, assim, mito, gente. Mito. Ó, veja de novo. Tá. A gordura da carne vermelha é a vilã do colesterol alto. Mito. Mito. Retomando, 75% do nosso colesterol é a gente que produz, 25% é da alimentação. A gente produz muito colesterol quando a gente tem essa gordura abdominal. A carne, ela é feita de proteína, ela dá uma saciedade e muitas vezes eu consigo perder mais peso porque eu tenho que comer menos calorias porque eu estou mais satisfeita. O que a gente só recomenda? Prefiro uma carne magra, que seja grelhada, ou seja, eu não vou fazer uma picanha ou uma parmegiana, porque o parmegiana tem gordura trans. Aí vai subir meu colesterol. Entendi. Mas não é aquela gordura, a gordura natural da carne. Então, o que a gente recomenda? Pode comer carne, sim. Numa quantidade equilibrada para conseguir manter o peso. Uma carne magra, por causa da questão do peso, e ela não vai aumentar o colesterol em quantidades razoáveis. E tira a gordurinha, aquela que a gente vê? Você é a favor de tirar aquela que a gente vê? Eu vou ser muito sincera, eu acho que cada um vai ter o seu paladar. Eu sou a favor de tirar. Por quê? Porque eu acho que é para nossa manutenção de peso, não é só por causa do colesterol. Porque assim, lógico, eu tô super, faço atividade física, ok. Agora, o que a gente observa, esses pequenos detalhes, no final de anos, me levam a ganhar 5, 10 quilos. E aí sim meu colesterol vai vir alto. Que às vezes você fala assim, só quando eu como churrasco, uma vez por semana, eu como lá a gordurinha. O ideal é a gente criar hábitos saudáveis. Porque às vezes desse uma vez por semana vira 3, vira 4, porque eu gosto muito. Então a gente criar hábitos saudáveis como uma rotina é algo que é muito interessante, ainda mais falando de inflamação que vocês conversaram. Bom senso total, doutora. Bom senso total, vocês entenderam. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, né, Glaucio? Você quer colocar uma agora? Já. Vamos para nossa mesa? Daqui a pouquinho a gente discute ali a parte complicada da história, mas vamos dar um exemplo, então. Você que já conversou com o seu médico, ele falou, o colesterol, o LDL tá alto. Essa daí a gente vai falar daqui a pouquinho. Olha lá. Tem umas coisas que dá até ciricutico. E a pipoquinha tá ali? Tá. Daqui a pouquinho você conta da pipoquinha. Ok. Né? Pipoquinha, né? A gente vai falar do milho, gostosinho, tá? Daqui a pouquinho a pipoquinha. Café da manhã de uma pessoa que precisa melhorar a condição do LDL. Então, assim, regras pra gente melhorar o colesterol. Evitar gordura trans, diminuir muito carboidrato e pôr muita fibra. Tá. E óleos bons, tipo ômega, que vocês acabaram de falar. Outros óleos, como óleo de coco, em quantidade equilibrada. Qual seria uma quantidade limite? Então, assim, por exemplo, eu vou fazer um bolo. Em vez de eu colocar margarina, eu vou pôr óleo de coco. Simples assim. Porque eu vou tomar óleo de coco, eu vou tomar a cápsula para emagrecer. Não, eu vou fazer trocas naturais. Puxa, eu não vou fazer bolo. Ok, então não entrou. Não entrou. Então, assim, é tirar a gordura que é ruim, como a margarina, e colocar uma gordura boa. É essa troca, simples assim. Não vou comer nada que precisaria ir a manter a margarina, então não preciso colocar o óleo de coco. Exatamente assim, tá? Então, por exemplo, no café da manhã, qual é o exemplo? A gente tem uma fruta, que é um carboidrato, que tem fibra, com um lácteo ou com uma proteína, por exemplo, iogurte ou um leite. E o que a gente aconselha muito para quem tem colesterol alto? Até deixei aqui separado várias opções. Eu vou pôr um pouquinho de aveia. Por quê? Porque como eu tenho... Não tem problema. Olha só, eu que sou Deixa eu ajudar. Eu sou super mestre. Mas então, assim, como na verdade essa fibra,
ela vai fazer com que eu diminua a minha absorção, a velocidade de absorção, eu diminua o risco de me tornar obesa porque dá mais saciedade e melhora os meus níveis de colesterol. Entendi. Então, aqui é um exemplo. Então, uma fruta com uma proteína e o outro seria um café, que na é verdade é outro. É um ou outro. Aqui, ó, gente. Então, veja bem, Ótimo. né? Isso tudo. Então, vamos lá, vamos entender. Senão, a gente vai ficar gordinho. Essa é uma opção. Então, aqui a gente Veja tem bem. uma proteína, aqui a gente tem... Fibra. A Glaucia falou agora, nossa, tava tão feliz que era tudo. Glaucia. Não. Glaucia. Diretora, veja bem. Aqui, então, tem a aveia, que também é o carboidrato, porque o mamão também é carboidrato. Com fibra. Com fibra. Ótimo. Só que aqui a gente tem, então, uma junção de proteína e carboidrato numa concentração bacana, uma quantidade legal. Legal. Aqui. E aí, o outro exemplo seria o quê? Também, um pão integral. Tá. Bom? Fatia. Uma fatia, tá? Tem até alguns pães que é 1,5, acho que vocês já conhecem, que tem algumas marcas que são um pouquinho maiores. Isso, também pode ser um daquele. Tá. Com uma proteína, que pode ser uma proteína de queijo, até, eu posso pôr um pouquinho de requeijão, alguma coisa. O que a gente está orientando? Para quem tem o colesterol alto, neste momento a gente quer que tire margarina. Então, o ideal é comer o pãozinho. Ah, mas fica muito seco. Põe um queijo, ou derrete o queijo. Dá pra gente fazer um cottage. Exato, a gente tentar tirar a margarina nesse momento para quem tem o colesterol alto. Aí, antes que alguém diga, Carol, cottage é caro, o remédio para colesterol é mais. Que eu já pesquisei. Não, porque eles falam assim, já pra mim, isso aqui é caro. A farmácia custa mais caro do que Concordo. o queijo em cottage. Então, perfeito. Vai lá ver o preço do remedinho do colesterol. Terrível. De diabetes também. Aquele lá de metformina, também. Pra quem não ganha, não consegue, né? Tem que comprar. Vamos lá, doutor, isso aqui é café? Café. Tá. E aí a gente, se possível, também tentar colocar alguma fibra junto. É que assim, o pão integral, ele já vem com bastante fibra. Então, escolher algumas marcas que tenham uma quantidade de fibra maior. Tá. E aí a gente do café vai pro lanche da manhã. Show. No lanche da manhã, o que a gente recomenda? Como a gente acabou de colocar uma proteína que vai dar uma saciedade até o almoço, a gente vai colocar uma fruta com uma gordura. Tá. Então, eu coloquei aqui exemplos do que é fácil levar muitas vezes para o trabalho, uma maçã, uma banana, então também é um ou outro, então é uma fruta ou outra fruta. Ou uma banana. Ou uma banana, a gente só colocou duas para ficar mais bonita, mas assim, é uma banana, e aí a gente põe uma gordura junto com a fruta. Tá. Na verdade, quanto que a gente recomenda de castanha? Mais ou menos umas 5 castanhas. A partir disso, começa a ficar excessivo, porque já vai entrar gordura em outros horários do dia. Tá. Tanto na ceia, quanto no almoço e no jantar. Perfeito. Então, 5 castanhas mais uma fruta. Lembrando que a castanha é uma gordura boa. Então, ela é uma gordura que tem efeitos benéficos. Aumenta o HDL? Aumenta. O HDL é bem difícil. Assim, aumenta, Carol, mas ele aumenta... Eu preciso de... vários fatores juntos para conseguir aumentar o HDL. E esse é um deles. Perfeito. Tá? Então, a gente falou aqui na verdade, do lanche, agora vamos falar do almoço. Tá. O almoço aqui, eles são 2 exemplos separados, então, de salada. Então, ou uma carne ou um frango com arroz integral. Então, o que eu vou recomendar para a pessoa que está aí? O nosso telespectador. Então, tentar colocar alimentos integrais. O arroz, ele já é integral, a salada, ele tem fibra, mas a gente tentar enriquecer isso, vamos ver se eu consigo agora, hein, Carol? Vamos lá, na linha assim, olha lá que bonitinho. Vamos lá, eu vou treinar isso em casa. Gostoso, crocante. E posso falar uma coisa? Fica uma delícia. Lá em casa, inclusive, as crianças comem desse jeito. Então, a gente coloca em cima, junto com o arroz, a linhaça. O que a gente pode também pôr, que fica muito gostoso, é a quinoa, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer com que o aporte de fibras do seu dia seja muito melhor. E são essas fibras que hoje, reconhecidamente, melhoram o perfil de colesterol. Puxa. Então, porque assim a gente, puxa, eu vou comer salada. Às vezes é uma hora que a gente não consegue comer tanto. Sim. Vamos enriquecer o nosso prato para deixar ele mais saudável. Poderia ter um feijãozinho aí? Sim, pode pôr o feijão. Assim, a única questão é que se a gente colocar o feijão, o arroz diminui pelo menos um pouquinho, tá bom? Pela metade, só pra gente ter esse bom senso do tamanho do nosso prato. Diminui um pouquinho o arroz. Exatamente. Lanche da tarde. Lanche da tarde. O que a gente recomenda? De novo, uma fruta, só que dessa vez, em vez de entrar gordura, vai entrar proteína. Então, ou um iogurte com uma fruta. Aqui, na verdade, essa fruta, por que a gente pôs? Porque ela é bem interessante. Ela é uma fruta que ela tem uma quantidade maior de gordura, junto com uma barrinha que também tem uma quantidade maior de proteína. Então, eu tenho carboidrato, gordura e proteína. Então, às vezes é difícil levar o abacate no trabalho, mas assim, no final de semana eu vou querer comer. E por quê? Porque é uma gordura benéfica
para o colesterol. Então a gente Olha fala para você que seria interessante a gente colocar. Ou senão a gente põe uma proteína com uma outra fibra que entra aí na fruta. Perfeito. Tá bom? Jantar. Jantar, olha que bonitão que tá o jantar. Então, você já tirou o arroz. Já tirei o arroz. Deu bye-bye o arroz. Exatamente. O que a gente entrou? Saladas e brócolis, né? Todo mundo já comeu Falou brócolis, eu prestei brócolis, atenção, pronto. E ele tem vários efeitos benéficos no nosso corpo, um deles no colesterol. E aí sim entrar ou um atum, que a gente sabe que também tem uma gordura boa, sardinha, atum, tem o ômega 3, então a gente quer que entre, e o ovo, que delícia. Tá bom? Então tá assim, bom pra isso, gente, pro nosso jantar. E aí repetir o que a gente fez, eu vou fazer linhaça dourada, vou colocar aqui junto na salada. Pode ser gergelim? Eu adoro gergelim. Eu boto tudo gergelim. Eu também. Maria, eu sou pessoa assim. gergelim. E peixe com gergelim fica uma delícia, fica uma dica pro público. Verdade. Muito, muito gostoso. E um limãozinho. Exatamente. Ai, tô com fome, doutora. E aí, na ceia, o que a gente tem? Voltar de novo para fibras, gordura, e um chá. E por que a dica aí pro público pra gente colocar uma gordurinha antes de deitar? Cada vez que a gente come a gordura, o nosso corpo ele vai se acostumar a comer, a usar a gordura como fonte de energia. Se eu fizer isso bem antes de deitar, muitas vezes eu passo a noite consumindo gordura, a minha gordurinha, como fonte de energia. Tá. Então, e não carboidrato. Então eu começo a eliminar um pouco da minha gordura. Então, pôr um pouquinho de gordura antes de dormir, fica uma dica para as pessoas. E esse chazinho Mara para dormir bem? Gente, chá à noite, e com o que a gente adoça? Então, aí eu vou pro público, eu vou ser bem clara. Adoçante. Açúcar é ruim, tanto para a questão do colesterol quanto para peso. Então, assim, puxa, mas eu não consigo. Tudo bem, então eu vou usar um açúcar que é menos calórico, demerara, então tem outras opções. Mas tentar economizar nessa questão de açúcar aqui, só um pouquinho também, só para deixar. Depois uma casca de laranja. A gente botou casca de laranja, canela, fica uma delícia. Põe uma canelinha, um pau de canela, fica doce. O abacaxi, outro dia a gente fez um com abacaxi. Gente, como é bom, né? Vamos usar aí. E o bom senso. E assim, só para encerrar, que eu estourei tudo hoje. Isso aqui, X, não pode. Por que a pipoca não pode? Na verdade, pipoca é de micro-ondas. Então, assim, qual é o recado para o público? Eu não posso gordura trans. Ponto. Gordura da carne, gordura do ovo, ok. Qual é a gordura trans? A pipoca de micro-ondas. Entendi. Eu pegar um milhinho e fazer na panela ou na pipoqueira, aquelas pipoqueiras novas, pula, assim, super pode. Eu não posso pipoca de micro-ondas. Aquela que compra prontinha no saquinho. Exatamente, porque ali tem muita gordura trans. Então, pipoca de micro-ondas, bolacha recheada, nuggets, salsicha, sorvete, tudo. E a farinha branca? Farinha branca e margarina. Então, na verdade, são coisas que tem muita ou carboidrato, que é a farinha branca, ou gordura trans. Então, eu acho que a ideia é equilíbrio. Posso comer, sim, alguns que eram mitos, que estão caindo por terra. Sim. Eram verdades que agora viraram mitos, né? Então, em algum momento, realmente o seu médico orientou a comer pouco e agora pode. E ser feliz, gente. E fazer tudo direitinho, porque a consciência tranquila é a melhor coisa do mundo. Exatamente. Parabéns, linda pauta. Olha, eu vou agradecer, então. Vou passar um contato da doutora, para quem quiser saber mais, mas eu acho que ficou fantástico, hein? Não dá para esquecer, não tem erro isso aqui, né? 5084-1280, 5084-1280. É lá do Centro Terapêutico Actalive, que tem no Facebook. Você coloca Acta, A-K-T-A, Live, L-I-V, nas redes sociais. Você já encontrou o trabalho da doutora. Um beijo, então, para Roberta Sareta, cardiologista do Hospital Sírio-Libanês, também participou da nossa pauta. Muito obrigada. Você, sempre. Um grande prazer.